perguntar para o sujeito quem é que ama ou o que é que ama. Ama. Quem é que ama? Os estudantes. Os estudantes amam as aulas de português. Quem é que ama? Os estudantes. Então, os estudantes vai ser o sujeito da nossa oração. E por que ele é um sujeito simples? Ele é um sujeito simples porque ele só tem um núcleo. Os estudantes amam português. Os estudantes, sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Então, se eu tenho o sujeito, os estudantes, a gente compreende que a parte mais importante de os estudantes é justamente a palavra estudantes. Aqui a gente só tem um núcleo. Então, a gente vai ter um sujeito simples. Partindo agora para sujeito composto. O sujeito composto é o sujeito que possui dois núcleos. Então, se eu tenho aqui Lucas e Luana, são muito delicados. Cadê o verbo? O verbo são. Quem é que são? Lucas e Luana. Lucas e Luana, a gente percebe que eles são o sujeito, né? E aí, vamos lá. Quantos núcleos tem Lucas e Luana? Tem duas partes, dois termos muito importantes, né? Nesse sujeito, que é justamente Lucas e Luana. Lucas é um núcleo, Luana é outro. Como tem mais de um núcleo, o sujeito é composto. Sujeitos compostos são sujeitos formados por dois ou mais núcleos, tá certo? Até aqui a gente tinha visto na aula passada. Agora vamos começar a falar sobre sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Que também pode ser chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Novamente, vamos lá. Paguei todas as contas hoje. Cadê o verbo? O verbo pagar aqui, paguei. Quem é que paguei? Não tem aqui, né? Paguei todas as contas hoje. Quem é que paguei? Quem é que pagou? Não sei, não está expresso aqui. Mas será que a gente pode determinar quem é esse sujeito, mesmo ele não estando explícito na oração? Nós podemos. Eu paguei. A gente pode falar nós paguei? Não. Eles paguei? Não. Tu paguei? Ele paguei? Ela paguei? Não, né? A gente só pode falar eu paguei. Esse paguei, ele está indicando, né, na sua desinência, por isso que ele também pode ser chamado de sujeito desinencial, está indicando na sua desinência que o sujeito se trata da primeira pessoa do singular, ou seja, o pronome eu, que está escondidinho aqui. Eu paguei todas as contas hoje. O eu não aparece, mas a gente sabe que é o eu que está aqui, mesmo que escondido. Por quê? Porque a desinência do verbo indica que esse eu é o sujeito da oração. Então, se numa prova, por exemplo, Clarice, indica o sujeito dessa oração, o sujeito seria sujeito oculto, eu. Beleza? A gente também tem o sujeito indeterminado. Só que o sujeito indeterminado tem algumas particularidades que a gente só vai estudar nas próximas aulas, tá certo? Então, por enquanto, é suficiente que vocês entendam. Sujeito simples, que é o sujeito que tem apenas um núcleo. Sujeito composto, sujeito com dois ou mais núcleos. Sujeito oculto é o sujeito que não aparece na oração, mas que pode ser identificado pela desinência do verbo. Tá certo? Então, gente, sujeito oculto, como a gente acabou de ver, são os sujeitos que não estão explícitos na oração, mas que podem ser facilmente identificados pelo contexto, na verdade pela desinência verbal, tá? Para ser mais específico. Então, se a gente chega e fala assim, ficaremos felizes com a aprovação da turma. Primeiro passo para encontrar o sujeito qual que é? Encontrar o verbo. Ficaremos. Quem é que ficaremos? Não está explícito. Mas a gente pode falar eu ficaremos, tu ficaremos, você ficaremos, ela ficaremos, eles ficaremos. Não. A gente só pode falar nós ficaremos. Então a gente entende que aqui a gente tem um sujeito oculto, nós. Eita, que letra bonita. Sujeito oculto, nós, tá certo? Da mesma forma aqui, ó. Chorei muito ontem. Cadê o verbo? Chorei. Quem é que chorei? Não está explícito aqui. Mas a gente sabe que é eu, né? Eu chorei muito ontem. Então, esse eu aqui, melhor tirar para não confundir. Aqui a gente vai ter um sujeito
chorei. Só pode ser eu. Então, aqui temos um sujeito oculto, eu. Então, gente, trazendo aqui mais alguns exemplos que eu deixei para vocês lá nos slides, a gente tem aqui, tenho andado tão sozinho ultimamente. Vamos ver qual é o sujeito. Tenho andado, né, uma locução verbal. Quem é que tem andado? Quem é que tem andado, aliás, né? Eu. Não pode ser tu tenho, você tenho, elas tenham. Só pode ser eu tenho. Então, aqui novamente a gente tem o sujeito oculto, eu. Vou colocar aqui, ó. Sujeito oculto, eu. Agora, essa aqui, ó. Sinceramente, já estamos cansados desse seu showzinho. Verbo aqui estamos, né? Quem é que estamos? Nós estamos. Não pode ser eu estamos, você estamos, eles estamos. Então, aqui também um sujeito oculto, desinicial ou elíptico, nós. Oculto, nós. Então, gente, nós percebemos que normalmente quando a gente tem essa estrutura, né, de sujeito oculto, a gente encontra verbos ou na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Mas a gente também pode ter sujeito oculto com a terceira pessoa do singular, como aqui, hein? Por exemplo, dormiu até tarde. Quem é que dormiu? Pode ser tu dormiu? Normalmente a gente usa de maneira informal, né? Só que o correto gramaticalmente seria tu dormiste. Bom, pode ser tu dormiu? Não, gramaticalmente falando não. Pode ser eu dormiu? Pode ser eles dormiu? Informalmente a gente também encontra pessoas falando eles dormiu, mas aqui a gente está trabalhando com a gramática normativa. Então aqui a gente encontra a terceira pessoa do plural, ele dormiu. Ele dormiu. Ah, Mário, mas poderia ser você dormiu, poderia também. Há gramáticos que conjugam o pronome você, consideram o pronome você como sendo a terceira pessoa do singular também. Porque se conjuga igual, né? Ele dormiu, ela dormiu, você dormiu. Tem gramáticos que consideram ele como sendo da segunda pessoa, porém com uma conjugação diferente. Mas enfim, ele dormiu. Ele dormiu até tarde. Então aqui a gente tem, vou até apagar aqui para não confundir, né? A gente tem o sujeito oculto, ele ou ela, né? Pronto. Vamos lá. Aqui, gente, eu queria chamar a atenção para aqui. Sim. Antes disso, eu preciso dizer que aqui é mais raro esse caso, né? Porque raramente a gente vai chegar e falar dormiu até tarde, a menos que tenha acontecido uma referência anterior, como por exemplo, sei lá, cadê fulano? Dormiu até tarde. A gente já fez referência a esse fulano antes. Então, nesses casos que a gente tem o sujeito oculto, ele ou ela, mas é mais raro, acontece muito mais com eu e com o pronome nós, tá certo? E eu queria chamar uma atenção especial para esse caso aqui. Prestem atenção. Aqui a gente está trabalhando com a terceira pessoa do plural. Eles querem te vender, eles querem te comprar. Querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Esse é um trecho da música Terceira do Plural, de Engenheiros do Havaí. É uma música muito boa, tá? Recomendo que vocês ouçam, inclusive eu até pretendo trabalhá-la com vocês em algum momento. Já adiantando aí dando spoiler. Mas, vamos lá. Eles querem te vender. Aqui a gente tem a nossa primeira oração. Cadê o verbo? Querem. Eles querem. Quem é o sujeito da oração? O sujeito eles. Sujeito simples, né, gente? Porque só tem um núcleo. Eles querem te comprar. Aqui a gente também tem o sujeito simples, eles. Querem te matar de rir. Opa! Querem. Quem é que querem? Nessa oração
Não sei. Quer dizer, sei porque está aqui, né? Mas nessa oração a gente não tem explícito. Então, a gente tem aqui um sujeito oculto, eles. Bom, e por que eu estou chamando a atenção para isso? Ah, Mari, isso não é óbvio? Não é óbvio, sabe por quê? Quando a gente está falando de terceira pessoa do plural, a gente também tem o sujeito indeterminado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. E antes de começar a falar sobre a questão da terceira pessoa do plural e tudo mais, eu gostaria de fazer um pequeno adendo sobre a observação passada a respeito do você. O você ele é considerado a segunda pessoa do discurso, porque quando a gente fala com uma pessoa, a gente está falando não é como uma segunda pessoa, a gente não está fazendo referência a terceiras pessoas, sou eu e você. Então, o você é a segunda pessoa do discurso, mas ele é a terceira pessoa gramatical, porque se conjuga assim como se conjuga ele e ela. Ele vai, ela vai, você vai. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer com relação a você. Agora vamos lá. Por que a questão do sujeito oculto na terceira pessoa do plural não estava óbvia, como da primeira pessoa e da segunda pessoa, ou da primeira pessoa do plural e do singular, por exemplo? Vamos lá. Quando o sujeito em terceira pessoa do plural, não é terceira pessoa do plural, tá, gente? Quando o sujeito em terceira pessoa do plural não é anteriormente explícito, tem o sujeito indeterminado. Como assim? Se eu digo, por exemplo, telefonaram para você, aqui a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural. E esse telefonaram para você, a gente não sabe quem é o sujeito, porque analisando essa oração, a gente percebe que o sujeito ele não pôde, ou a pessoa que falou não quis especificar o sujeito. Telefonaram para você? Quem é que telefonou? Pode ter sido qualquer pessoa. A pessoa que disse telefonaram para você, muito provavelmente não sabia quem foi que telefonou, então disse telefonaram para você. Da mesma forma aqui, ó, mataram aquela atriz. Quem é que matou? Ou quem é que mataram, né? Não se sabe, ou não se quer falar. Diante desse contexto, lógico que a gente sempre vai ter que analisar o contexto, né, gente? Mas se a gente pegar uma oração assim, por exemplo, determine qual é o sujeito da oração. Se não tem nenhuma menção anterior a ninguém específico, quando a gente tem a terceira pessoa do plural, a gente tem o sujeito indeterminado. Não se sabe quem matou, ou não se quer explicitar quem matou. Beleza? Agora, se eu tenho um exemplo assim, por exemplo, João e Maria. João e Maria são irmãos. Irmãos gostam muito de doces e brincadeiras. Gostam muito de doces e brincadeiras. Pronto. Se aqui, ó, João e Maria são irmãos. Gostam muito de doces e brincadeiras. Primeira oração. João e Maria são irmãos. Verbo. São. Quem é que são? João e Maria. Aqui a gente tem um sujeito composto. Indo para a segunda oração, gostam de doces e brincadeiras. Aqui, quem é que gostam? Nessa oração a gente não tem nenhum pronome, nenhum sujeito, aliás, explícito. Aqui sim seria o sujeito oculto eles. Sujeito oculto eles. Ou João e Maria, né? Sujeito oculto João e Maria pode ser também. E por que aqui é um sujeito oculto? Porque aqui a gente sabe, dentro desse contexto, que quem gosta é João e Maria. Aqui em telefonaram para você, a gente não sabe quem foi que telefonou, a gente não pode determinar quem foi que telefonou. Aqui mataram aquela atriz, a gente não pode determinar quem foi que matou aquela atriz. Ou a gente não sabe ou a gente não quer determinar. Beleza? Tem alguns outros casos de sujeito indeterminado que a gente vai ver mais à frente. Mas para não ser muita informação agora e como a gente vai retomar esse assunto posteriormente, eu vou parar por aqui, tá certo? Então, a gente já trabalhou sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, deu uma pinceladinha básica em sujeito indeterminado. E na próxima aula a gente também vai
orações sem sujeito, que também pode ser sujeito inexistente, tá certo? Então, gente, agora finalmente vamos falar sobre predicado, né? Nós já vimos parte dos termos essenciais da oração, né? A gente começou pelo sujeito, que por hora já tá ok, a gente sabe que ainda tem algumas coisinhas para ver, mas por enquanto tá tudo bem. Sujeito, beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre predicado. O que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que se afirma ou se nega sobre o sujeito da oração. Como assim? Na primeira oração, você partiu meu coração. Verbo partiu. Quem é que partiu? Você. Então aqui a gente tem o sujeito. Sujeito você, sujeito simples, né? Você partiu meu coração. O que é que está se falando sobre o sujeito, que nesse caso é você? O que é que essa oração aqui fala sobre você? Que você partiu meu coração. Então, partiu o meu coração, tudo que se fala sobre o sujeito é o predicado da nossa oração. Aqui, cada ferida é uma lição. Verbo é. O que é uma lição? Cada ferida. Cada ferida é uma lição. Então, aqui a gente tem o nosso sujeito. Deixa eu apagar aqui para não confundir, né, gente? Aqui a gente tem o nosso sujeito. E o que se fala sobre esse sujeito? O que se fala sobre cada ferida? Bom, que cada ferida é uma lição. Então, aqui a gente tem as nossas informações sobre o sujeito e cada ferida. Portanto, esse aqui vai ser o nosso predicado. Então, a gente escrever aqui, predicado. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eita, que essa oração é um pouco maior, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Cadê o verbo? Trazem. O que é que trazem? Grandes poderes. Então, grandes poderes vai ser o sujeito da nossa... De novo, para não confundir, eu vou apagar aqui. Eu estou marcando assim o predicado, né? Aqui a gente tem... Deixa eu botar assim. Não mudou nada. Aqui a gente tem o sujeito da nossa oração. Grandes poderes é o sujeito. E o que é que se fala sobre esse sujeito? Bom, que trazem grandes responsabilidades. Trazem grandes responsabilidades vai ser o predicado da nossa oração. Grandes poderes, sujeito, trazem grandes responsabilidades, predicado, tá certo? E com relação ao predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Os predicados das orações, eles podem ser classificados dessa forma. Ou eles são verbais, ou eles são nominais, ou eles são verbo-nominais. Na aula de hoje, como a gente ainda não trabalhou transitividade verbal, a gente vai ver apenas o predicado verbal e o predicado nominal, tá certo? E qual é a diferença básica, Mari? A diferença básica é que no predicado nominal, a gente tem verbos de ligação. E no predicado verbal, a gente tem verbos significativos. Vocês lembram o que é isso? Os verbos significativos são verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza. Vou até anotar aqui. Verbos significativos indicam ação ou fenômeno da natureza. Vou botar só natureza que vocês entendem, né, gente? Vai economizar aqui o tempo. Ação e fenômenos da natureza. Os verbos de ligação, eles indicam estado ou mudança de estado. Estado ou mudança de estado. Beleza? Então, nos predicados verbais, a gente vai ter sempre o verbo significativo. Verbo significativo, predicado verbal. Nos verbos de ligação, a gente vai ter predicado nominal. Então, vamos lá. Você partiu meu coração. Partiu é um verbo significativo, né, gente? A ação de partir.